E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, eu sou professora de História no Cursinho Desafio, um projeto de extensão tocado principalmente pelos alunos da Medicina da Unesp. Eu sou uma aluna da Medicina da Unesp e esse é um projeto muito bacana que a Unesp tem, que é um cursinho pré-vestibular voltado para os alunos de baixa renda, os alunos mais vulneráveis de Botucatu, para que eles tenham a oportunidade de realizar o sonho que é adentrar uma universidade pública, né? Bom, eu comecei a gravar as aulas de História Geral, principalmente por conta da pandemia. Ultimamente a gente está fazendo tudo online, né? E eu resolvi gravar e colocar aqui no YouTube também para usufruto de outros alunos que acredito que muitos estão estudando em casa. Então eu espero que vocês gostem das minhas aulas, apesar de eu não ser formada em História e ser uma professora mais amadora. Bom, esse slide é um slide mais de como funcionam as minhas aulas presenciais, né? Não tem tanta importância. Mas antes da gente começar as nossas aulas de História, o nosso curso de História, eu quero mostrar como que vai ser organizado o nosso curso. Por quê? Existem diversas e diversas maneiras de se ensinar História e de se ver História. Eu vou adotar um método aqui no meu curso, que vai ser o método do materialismo histórico, a visão marxista da história. Nessa hora, muitos ficam com uma carinha mais ou menos assim. Será que ela é ou será que ela não é? Independente da minha orientação política, eu vou adotar o método materialismo histórico porque ele é um método muito tranquilo de se ensinar história e também é um método utilizado pelo Enem, pela FUVEST, pela Unicamp, pela Unesp, pelos principais vestibulares do país para você enxergar a história. E de fato ele é um método muito bom para os alunos conseguirem ver como que funciona o processo histórico. Então eu vou explicar para vocês como é que o Marx adotou como visão da história, o método que ele usava para ver a história. Primeiro, quando a gente quer analisar determinada sociedade em determinada época, nós primeiro precisamos olhar para a economia dessa sociedade. Vou dar dois exemplos, a gente vai seguir dois exemplos para poder entender o processo do materialismo histórico. Vamos pegar a nossa sociedade atual. Nossa sociedade atual é uma sociedade de economia capitalista, com base principalmente no dinheiro. Ótimo. Como que está estruturada a nossa sociedade? Se a gente for fazer uma pirâmide da nossa sociedade, a grosso modo, quem que vai estar no topo dessa pirâmide social? Quem possui mais dinheiro, quem possui mais renda, correto? Quem vai estar na parte de baixo dessa pirâmide? Quem possui menos renda, quem possui menos dinheiro. Vamos pegar uma outra sociedade que é bastante interessante nós vermos, que é a Idade Média Feudal, a sociedade feudal. Como que era a economia na Idade Média Feudal? Era uma economia essencialmente agrária, correto? Ou seja, as pessoas dependiam da agricultura. Como que está estruturada a pirâmide da sociedade da época da Idade Média Feudal? No topo, nós tínhamos os senhores feudais, proprietários de terra. E na parte mais de baixo dessa pirâmide, nós tínhamos quem? Os servos, que eram pessoas que não tinham posse de terra e que, portanto, precisavam trabalhar nas terras dos senhores feudais. Dúvidas quanto a isso? Então a gente olha para a economia de uma sociedade e a partir disso a gente consegue ver como que vai estar estruturada a pirâmide social. Ótimo. Vamos continuar o raciocínio que o Marx fez. Ele falava que a partir da economia a gente vê como se estrutura a sociedade e a partir de como se estrutura a sociedade nós vemos como estrutura a política, a religião e a cultura. Quer ver? Vamos voltar para a nossa sociedade atual.
vocês me responderam que temos uma economia capitalista e no topo da nossa pirâmide social estão quem? O pessoal que tem mais renda e na parte mais inferior da pirâmide nós temos as pessoas com menos renda. Como que está estruturada a nossa política? Você deve falar, Ana, no Brasil, por exemplo, nós vivemos em uma democracia e espero que nós vivamos ainda por um bom tempo numa democracia. Os nossos políticos, os nossos senadores, os nossos deputados, nossos governadores, a maioria dos nossos presidentes da República, qual é a origem deles? Eles têm uma origem na parte mais inferior da pirâmide social ou na parte mais superior? Na parte mais superior. A maioria dos nossos políticos são oriundos de classes sociais mais altas. Então, a nossa política, não só a nossa, de outros países também, é dominada por pessoas que compõem a classe social mais alta. Como está estruturada a nossa cultura? A nossa cultura nada mais, nada menos é do que uma ode ao dinheiro. Nossa cultura prega o glamour do dinheiro. Então, por exemplo, quando você compra um carro caro, você mostra que você tem poder financeiro para comprar esse carro. Por mais que às vezes você não tenha, que você parcele em 12, 24 milhões de vezes no cartão, esse carro ele ostenta um suposto poder financeiro. Aliás, todos os nossos objetos eles sustentam um suposto poder financeiro. Então, a gente não mostra que nós temos dinheiro só pela nossa conta bancária, mas também pelo que nós possuímos, pelos objetos que nós possuímos. Nossa cultura, ela é empregada pelo capitalismo, impregnada pelo capitalismo, certo? E a nossa religião, ela é influenciada pelo capitalismo? Claro que é. Muitas religiões que nós temos hoje pregam o seguinte valor, de que quanto mais você trabalha, melhor, porque quanto mais você trabalha, mais renda você terá. Lógico, ao longo do nosso curso de história, nós vamos ver que isso é um raciocínio completamente falacioso. Porém, é um raciocínio impregnado também pela cultura capitalista. Fechou? Vamos voltar para o nosso exemplo da Idade Média Feudal. Idade Média Feudal tinha uma economia, vocês me responderam, agrária. No topo da pirâmide social, nós tínhamos o senhor feudal, dono das terras, e na base da pirâmide nós tínhamos os servos que não possuíam terras. Como que era a política na Idade Média Feudal? Ora, grande parte dos reis feudais eram nada mais, nada menos do que senhores feudais, do que nobres. Tudo bem? Então a política era dominada pela classe social mais alta daquele período. A religião ela refletia toda essa pirâmide social, porque a religião católica, na época do feudalismo, justificava que tinham pessoas que possuíam terras e, portanto, o dever delas era defender essas terras, e tinham pessoas que simplesmente não possuíam terras, porque supostamente Deus não tinha dado esse direito a elas. Então, restava que elas trabalhassem nessas terras e assim a sociedade funcionasse. Então, observem bem que a religião ela servia para sustentar toda a dinâmica social feudal. E como era a cultura na Idade Média? Ora, se a gente tinha uma economia agrária com base na posse de terra, a cultura refletia isso também. Tanto que as principais festas na Idade Média feudal eram festas relacionadas à colheita, relacionadas à terra. Beleza? Fechou? Não é muito difícil esse raciocínio, né? A economia, a sociedade, o Marx chamava de base socioeconômica ou infraestrutura. Guardem bem esses termos, porque são termos utilizados na sociologia. A política, a religião e a cultura, o Marx chamava de superestrutura. Fechou? Ótimo! Bom, aqui eu coloquei para vocês verem um pouquinho dos modos de produção ao longo da história. Nós tivemos o modo primitivo na pré-história, o asiático da antiguidade oriental, que nós vamos ver,
perdão, a gente não vai ver no nosso curso de História, porque ele não cai tanto nos vestibulares. O modo do escravismo, a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. O modo feudal, da Idade Média, do capitalismo comercial na Idade Moderna e, atualmente, o capitalismo industrial e financeiro, que é o que vivemos hoje. Beleza? Então, vamos começar o nosso curso de História falando da Grécia Antiga. Tudo bem? A Grécia Antiga nós dividimos em vários períodos. O primeiro período é o período pré-homérico. Por que ele tem esse nome, pré-homérico? Homérico é uma relação a Homero, que é o cara que está aqui na nossa fotinho, é Homero. Ele foi um poeta grego bastante importante e que escreveu obras que até hoje são clássicos da literatura, como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. Acredito que na época de vestibular é muito difícil vocês conseguirem ler livros extras, né, além da lista de livros que muitos de vocês têm que ler. Porém, a Ilíada e a Odisseia são dois livros bastante legais de se ler, de se conhecer, porque você aprende um pouco de como que era a dinâmica na Grécia Antiga, beleza? Então fica a dica para vocês. A Grécia, de início, começou com um povoamento por povos chamados de indo-europeus. Um exemplo deles são os jônios. E teve uma série de períodos com ondas migratórias, ou seja, as pessoas iam até a Grécia, se estabeleciam até lá, depois não dava certo, saíam de lá, depois voltavam. Enfim, a gente passou por um período relativamente grande dessas ondas migratórias. Um detalhe bastante importante, sempre que eu falo Grécia, eu não estou falando do país Grécia, mas da região que hoje, atualmente, é a Grécia, porque a gente não tinha esse conceito de país Grécia. A formação dos estados modernos vai se dar muito lá para frente na história e a gente vai ver qual que é um conceito de país, qual que é um conceito de nação que hoje nós temos. Então guarda bastante isso. Quando eu falo Grécia, estou falando da região geográfica da Grécia. Até que então a gente teve a invasão dos dórios, que eram um povo indo-europeu. Então a gente teve a primeira diáspora grega. Eu não sei se todos sabem o que significa a palavra diáspora, mas eu gosto de usar o seguinte exemplo. Diáspora é quando toca o sinal do recreio, pós uma aula de matemática e todo mundo sai correndo ao mesmo tempo daquela sala de aula. Completamente entendível, né, gente? Completamente entendível. Isso é diáspora, tudo bem? Então, a diáspora é essa onda migratória muito grande, muito rápida de pessoas, beleza? Até que então a gente tem o período homérico. E esse período homérico, ele é marcado pela formação de comunidades familiares ou comunidades gentílicas, em que as pessoas se reuniam em pequenos reinos. Esses pequenos reinos eram chamados de genos. Tudo bem? Um detalhe que eu acho bastante importante a gente salientar, eu não sei se algum de vocês já foram para a Grécia, eu nunca fui para a Grécia. Porém, eu tenho um conhecimento de geografia que é bastante legal e que faz a gente entender melhor a história, os processos históricos. A Grécia, ela é uma região muito, muito montanhosa. Quando a gente tem a formação de povoamentos humanos em regiões muito montanhosas, geralmente esses povoamentos são povoamentos isolados, independentes, autônomos. Não é uma coisa interligada. Porque pensa, você tem uma montanha, daí de um lado da montanha a gente forma um pequeno reino, um pequeno geno. O outro reino vai estar do outro lado da montanha, entende? E para esses dois reinos se comunicarem é muito difícil, porque pensa, você tem uma montanha no meio do caminho, né? Então a gente tem a tendência à formação um pouco mais isolada. Guardem essa informação porque ela vai ser relevante para vocês entenderem a formação das polis gregas, que a gente vai falar mais para frente. Esses genos nada mais eram do que pequenas unidades agrícolas autossuficientes, ou seja, as pessoas plantavam aquilo que elas consumiam, elas criavam animais que elas próprias consumiam, beleza?
O período homérico é o período que viveu Homero, como eu falei para vocês, autor da Ilíada e da Odisseia. Porém, começou a ocorrer um pequeno problema no fim do período homérico. Como eu disse, a Grécia tem um relevo muito montanhoso. Geralmente, lugares com relevo montanhoso é muito mais difícil você ter uma agricultura de sucesso, porque o solo costuma ser muito pobre. E esse solo muito pobre, associado a uma expansão demográfica muito grande que a Grécia passou a ter, levou a uma segunda diáspora grega, beleza? Então começou a ter cada vez mais gente, a população começou a aumentar cada vez mais, porém isso associado a uma pobreza do solo, que provavelmente levou até a períodos de fome, fez com que ocorresse a segunda diáspora grega. Beleza? Dúvidas até aí? Tá tranquilo? Ótimo. Vou seguir em frente então. A gente vai agora para o período arcaico, que é um período bastante importante na história da Grécia, depois do período clássico, em que nós vamos ter a organização das polis gregas, que é um assunto muito tratado em vestibular, beleza? Lembra que eu falei para vocês que a Grécia de início começou a se organizar nos genos, que eram pequenas unidades agrícolas autossuficientes. A partir desses genos vão surgir as polis gregas. Os genos vão ser os embriões das polis gregas, tudo bem? As mais conhecidas, Atenas e Esparta, que nós vamos trabalhar aqui. No período arcaico começou a organização das polis. As polis, basicamente, elas eram organizadas em dois pontos. O Conselho de Eupátridas. Quem eram os Eupátridas? Eram grandes proprietários de terras. Vamos lembrar que eu vem do grego, quer dizer verdadeiro. Pátridas vem de pátria em grego, que quer dizer terra, tudo bem? Ou seja, os verdadeiros donos da terra. E esse Conselho de Eupátridas, que decidia a política das cidades-estado em que eles viviam, se reunia na Acrópole, que era o local, que era o ponto mais alto da cidade. As cidades gregas, elas sempre têm um ponto mais alto e um ponto mais baixo, também por conta do relevo montanhoso. Nós vamos falar de duas cidades-estado gregas bastante importantes. A primeira é Atenas, então vamos começar por ela. Vamos usar o método do materialismo histórico para a gente começar a ver Atenas? A economia de Atenas era uma economia com base na agricultura. Pensa bem, se a gente tinha uma economia com base na agricultura, como que deveria ser mais ou menos estruturada a sociedade grega? Quem devia estar no ponto mais alto dessa sociedade ateniense? Exatamente aqueles que possuíam terras. No topo da sociedade ateniense, nós tínhamos os eupátridas, que nada mais, nada menos eram do que os grandes proprietários de terras. Tudo bem? Porém, essa agricultura na sociedade ateniense, ela vai ter uma base meio bamba. Por quê? A Grécia tem uma escassez de terras férteis muito grande. Vamos lembrar, acho que é a 8ª vez que eu falo isso. A Grécia tem um relevo montanhoso. Por conta disso, muitas das pessoas que viviam em Atenas começam a pensar na alternativa do comércio. Por que elas pensam também na alternativa do comércio? A Grécia é uma região circundada por mar. Então, muitos começam a tentar a vida no comércio marítimo, no comércio com outros povos. E, de fato, essas pessoas vão ser bem-sucedidas. Quem vão ser essas pessoas? Vão ser os georgoi, que serão os comerciantes. Como esse comércio ateniense começa a dar bastante resultado, esses georgoi, observem bem, eles estavam logo abaixo dos eupátridas na pirâmide social grega. Embaixo estavam os tetas e os demiurgos, que tinham pequenas propriedades de terras, ou também não eram muito bem sucedidos no comércio. E por último, a gente tinha quem? Os escravos, que estavam na parte mais de baixo da pirâmide social grega. Aliás,
nem eram considerados cidadãos. Nós vamos ver lá para frente. A política na Grécia, de início, se deu com uma monarquia, obviamente dominada pelos eupátridas. Em seguida, fomos para uma oligarquia. Caso vocês não saibam, oligarquia significa governo de poucos. Essa oligarquia entra em crise, a gente vai para um período de tirania e, por último, a gente alcança a famosa democracia ateniense. Tudo bem? Nesse meio tempo, nós tivemos algumas figuras importantes que são os legisladores. O primeiro deles é o Drácon. O Drácon propôs que as leis fossem escritas. É muito importante quando uma sociedade alcança o estágio de ter as leis escritas. Por quê? Pensa bem. Se, por exemplo, eu, Ana, chegasse e matasse uma pessoa, você vai falar assim para mim, lógico, eticamente, moralmente, é errado na nossa sociedade nós matarmos uma pessoa. Mas também, juridicamente, é errado nós matarmos uma pessoa e nós pagamos, nós temos uma pena por isso, né? Porém, se você falasse assim para mim, Ana, você não pode matar uma pessoa, porque tá na lei. A lei é essa, que não pode matar uma pessoa. Vou falar, ué, mas cadê essa lei? Se ela não está escrita em algum lugar, como é que você prova que existe essa lei? Exatamente. Quando as leis estão escritas, você pode chegar para mim e falar, olha, está escrito aqui. Você não pode matar uma pessoa. Entende? É muito importante nós termos numa sociedade leis escritas. O Solon vai ser um dos legisladores que vai propor o fim da escravidão por dívida. Por quê? Na Grécia, como que ocorria esse processo de escravidão? Quando a pessoa tinha uma dívida, ela se tornava escravo de quem ela era devedora. Isso vai gerar uma tensão social muito grande na Grécia, porque cada vez mais nós vamos ter um número crescente de pessoas que serão escravos. Afinal de contas, nós temos uma escassez de terras férteis, então, por mais que você tivesse uma terra, você não necessariamente seria bem-sucedido. Era muito difícil você achar uma terra fértil porque a maioria estava na mão dos eupátridas, que dominavam essas terras. E além disso, era também muito difícil você ser bem-sucedido no comércio, principalmente no comércio marítimo, porque pensa, não é barato você fazer um barco, né? Não é barato você conseguir um barco, você conseguir investir nisso para você fazer um comércio marítimo. Então, nem todos conseguiam ser Georgóis, tudo bem? O Clístenes vai ser um dos legisladores que vai propor a democracia ateniense, que nós logo vamos ver. O Drácon e o Solon, eles vão ser assassinados, para vocês terem noção. Provavelmente eles foram assassinados por eupátridas, inclusive. Aqui tem uma imagem deles, né? Nesse slide aqui. Então, vamos seguir a nossa aula falando das polis gregas, tudo bem? Ótimo. A primeira que a gente vai falar é Atenas. Atenas vivia numa democracia. E como que funcionava a democracia ateniense? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se o Aristóteles ele viesse aqui, descesse aqui nesse plano, né, terreno, e conversasse comigo, ele ia falar para mim assim que ele vivia numa democracia. Eu vou falar assim, Aristóteles, eu também vivo numa democracia. Ele vai falar, Ana, você vive? Eu falo, vivo. Ele vai falar, como é que é a sua democracia? Fala, então, Aristóteles, primeiro, a gente, sei lá, tem uma eleição, vamos supor, para o candidato a presidente da República. Nós assistimos os discursos dos candidatos pela televisão. Eu explico para Aristóteles o que é uma televisão. Ele acha muito estranho que eu não vá numa praça pública debater junto com o candidato, mas tudo bem. Ele fala, tá, continue. Eu posso ver o discurso desse candidato, por exemplo, pelo Facebook, por jornal, por outras redes sociais. Ele fala, tá. E eu vejo qual o discurso desse candidato mais atende aos meus interesses. E daí, no dia da eleição, eu vou até um local combinado
e pego numa urna eletrônica, digito o número do candidato correspondente que eu quero e aperto OK, e daí meu voto é computado. Explico para Aristóteles o que é uma urna. Ele fala, continua esquisito, tá, mas vamos lá. Ele fala, quem que pode votar? Quem que pode ir nessa urna? Eu falo, Aristóteles, várias pessoas podem ir, homem, mulher. Ele vai falar, mulher? Fala, mulher pode ir. Pessoas que são nascidas no Brasil, enfim, várias pessoas podem ir votar, só precisa também ter acima de 18 anos. Explico para ele que o voto é obrigatório no Brasil acima dos 18 anos. Então Aristóteles ele vai falar assim para mim, Ana, você não vive numa democracia. Quem vive numa democracia sou eu, porque é o seguinte, a gente vai até praça pública e a gente discute com o candidato a proposta dele. A gente discute tete a tete, olho no olho. Depois a gente vai até a Acrópole. A gente quem? Aristóteles. Ele vai falar todos que são cidadãos atenienses. Homem, porque mulher era considerada um ser humano inferior, portanto não podia votar. Homem, livre, afinal de contas, os escravos não votavam. E ateniense, nascido em Atenas. Então, na população ateniense, a gente fazia uma grande redução, porque você tinha que ser homem, livre, ateniense e com mais de 18 anos. A gente excluía grande parte da população ateniense. Para vocês terem noção, em torno de 1% da população ateniense podia votar. Tá bom, Aristóteles, e daí? E daí que a gente ia até a Acrópole e fazia mais ou menos assim. Quem quer votar em fulano? Quem acha que fulano é mais adequado? Levantava a mão, todo mundo, ele contava, um por um. Fulano Y, levantava a mão, todo mundo contava. Então, isso é uma democracia com voto direto, tudo bem? O voto indireto é igual ao nosso voto, que é por meio da urna eletrônica, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta, que é uma outra cidade grega, cidade-estado grega bastante importante. Esparta, nós tínhamos uma economia com base na agricultura. Pensa bem, eu já te ensinei a pensar com a visão marxista, com o materialismo histórico. Se a gente tinha uma economia de base agrária, nós vamos ter uma sociedade provavelmente com base na posse de terras. Esparta era assim. No topo nós tínhamos espartiatas, que ficavam com as melhores terras, os periecos e os ilotas na parte mais de baixo da pirâmide, que ficavam com as terras menos férteis. A gente tinha a Jerúsia, que era um conselho de anciãos formados por membros de família rica, e também nós tínhamos em Esparta uma sociedade muito militarizada. Aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ao longo da história, nós tivemos várias sociedades militarizadas. Por trás dessas sociedades, nós temos sempre o mesmo pensamento. Porque quando a gente olha para o exército, a gente olha para a ordem militar, nós temos uma estrutura hierárquica extremamente rígida, concorda? Além disso, nós temos uma estrutura baseada em princípios, né? Em deveres, em direitos e deveres, em princípios, e esses princípios você tem que obedecer se você pertence a um cargo inferior e obedecer cegamente, sem contestar esses princípios e sem contestar de onde vêm esses princípios. Então, se você tem um cargo militar X e o outro tem um cargo militar Y superior ao seu, você tem que obedecer cegamente a essa pessoa, sem contestar as ordens dela. Geralmente, sociedades militarizadas vêm quando você tem uma classe social que pretende manter essa ordem vigente, porque é interessante para elas que essa ordem vigente seja mantida e seja mantida sem questionamento. Tudo bem? Geralmente, sociedades militarizadas são extremamente problemáticas. Vide a nossa ditadura militar no Brasil. Tudo bem? Que criou, que promovia, inclusive, uma educação em que não havia
reflexão das matérias, porque nós temos que aprender história, temos que aprender matemática, temos que aprender geografia, mas sempre de forma reflexiva, beleza? A sociedade nazista também, inclusive, era uma sociedade muito militarizada, né? Só um adendo. A política em Esparta era uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos, e obviamente dominada pelos espartiatas. A gente vê que a história ela não vai mudando muito ao longo do tempo, né? Bom, seguindo então os períodos, nós temos agora o período clássico, que é um dos principais períodos da Grécia Antiga, logo em seguida do período arcaico. No período clássico, nós vamos ter as famosas guerras médicas. Nessa hora, os alunos sempre fazem a mesma piada. Ai, professora, é guerras entre médicos. Não é guerras entre médicos. É uma guerra que vai ocorrer entre gregos e persas. Os persas eram um povo chamado antigamente de medos, por isso, guerras médicas. Para vencer os persas, a gente vai ter uma aliança militar entre as cidades-estado gregas, que vai se chamar Liga de Delos. A Liga de Delos vai ser bem sucedida e depois de vencidos os persas, a Liga de Delos ela vai ser utilizada como um instrumento da hegemonia ateniense, ou seja, uma forma de Atenas dominar outras cidades-estado gregas que não eram tão grandes quanto ela. O auge desse imperialismo ateniense, que a gente vai chamar, vai ser o século V a.C., chamado de Idade de Ouro ou século de Péricles. Porém, contudo, todavia, as cidades-estado gregas não vão ficar muito satisfeitas com esse domínio ateniense sobre elas, esse domínio político e domínio econômico também. Essas cidades-estado gregas não satisfeitas vão começar a se unir. Uma delas vai ser Esparta. Esparta vai pegar cidades-estado associadas a ela, afiliadas a ela, e que não estavam satisfeitas com o domínio ateniense e formar a Liga do Peloponeso. Atenas vai continuar com a Liga de Delos, junto com as cidades-estado que concordavam com esse domínio ateniense. Em seguida, a gente vai começar uma nova guerra, que vai ser a Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra de gregos contra gregos. Isso vai enfraquecer muito as cidades-estado gregas e permitir a invasão dos macedônios, que era um povo que vivia logo ao lado das cidades-estado gregas. Então, a gente vai começar um novo período na Grécia, que vai ser o período helenístico. O período helenístico ele vai ser iniciado com o domínio macedônico, a conquista da Grécia pelos macedônicos, e vai ser muito marcado por um imperador bastante conhecido de vocês, que é o Alexandre o Grande. O Alexandre era um cara genial em termos militares, porque ele vai conquistar um vasto império. O Império Macedônico vai ser muito grande, para vocês terem noção. Vai pegar a Grécia, o Oriente Médio. O Alexandre quase chegou na China, para vocês terem noção. Então, ele pegou toda essa parte do Oriente Médio até quase chegar na China. Ele vai pegar grande parte do norte da África, o Egito. E o Alexandre, ele é um cara que ele foi criado por Aristóteles. Ele foi educado por Aristóteles. Então, ele gostava muito da cultura grega. E durante esse período helenístico, a gente vai ter uma cultura muito marcada pela cultura grega. Porém, não só pela cultura grega. Por quê? Porque o Alexandre, ele era um cara que ele não era avesso a outras culturas diferentes. Muito pelo contrário, ele gostava de conhecer outras culturas e gostava de mesclar essas outras culturas com a cultura grega. Então, nesse período helenístico, a gente vai ter aquilo que nós chamamos de helenismo, que é uma fusão da cultura grega com a cultura dita oriental, ou dos povos orientais, tudo bem?
É bastante interessante e acredito que vocês aprendem isso em História da Arte. Vocês pesquisarem um pouco sobre as obras da cultura grega em fusão com a cultura oriental, que deu origem ao helenismo, beleza? No final de toda a aula minha, tem sempre um de olho no Enem, que eu gosto de fazer com os meus alunos, que é para nós treinarmos fazer questões do Enem. O Enem é uma prova que é muito treino para você pegar o estilo da prova e ver como que funciona. Então vamos lá, pause um pouquinho o vídeo, leia bem essa questão e vamos tentar responder juntos. Bora lá? Então, essa questão, basicamente, ele conta de um povoamento, um povo indígena que existia na Amazônia brasileira e que se organizavam em pequenos povoados independentes, porém que eram interligados, né? Muito semelhante à organização das cidades-estado gregas. Então, como resposta, a gente tem a letra C, de Chico Buarque de Holanda. A letra A nós descartamos porque no texto não é mencionado os motivos que causaram a ruína dessas cidades indígenas. A letra B a gente não pode colocar como correta porque nós não sabemos se essas cidades desenvolveram a democracia tal como Tebas, que é uma cidade-estado grega. A letra D ela é falsa porque esses povos não falavam a mesma língua, tal como nas cidades-estados gregos, que tinham a língua grega como elemento em comum. E também a gente não pode falar que esses povos, apesar de eles terem a sua arte, a sua expressão artística, que eles se dedicavam-se à arte e à filosofia tal como na Grécia, pois a cultura deles era diferente da cultura grega. Então nós ficamos com a letra C, que as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Então qual é o conceito dessa questão do Enem? A gente pegar o conceito de cidade-estado grega, de cidade-estado autônoma, de organização de uma cidade-estado autônoma, e a gente vê que esse modelo de organização ele era aplicável também a outros povoados, nem que fosse um povoamento indígena no interior da Amazônia. Beleza? A gente fica por aqui. Próxima aula de Roma Antiga. Um beijão para vocês. Qualquer dúvida, manda aqui. Fechou?